pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês de como que funciona a escola, né? Como que foi a adaptação da escola do Henrique na escola japonesa. Eu já adianto aqui um pouquinho pra vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque eu quero ver se eu consigo contar todos os detalhes de como que foi essa experiência, tá? Pra vocês. É uma das coisas que eu mais recebo mensagem de como que foi a adaptação do Henrique. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. O Henrique agora ele tá com 16 anos e ele está estudando em escola brasileira, tá? Mas aí eu vou contar aí como que foi, né? Como que ele foi pra ele na escola japonesa e por que que resolvemos voltar ele pra escola brasileira. Quando decidimos vir aqui pro Japão, eu não tinha muita base de como que era, na verdade eu não tinha base nenhuma de como que funcionava a escola japonesa. Eu fui na agência, né, conversando lá com eles, eles não tinham nenhuma informação para me dar, então eu não tinha ideia nenhuma. Eu entrei inclusive no YouTube, dei uma pesquisada e também não tinha achado nenhum vídeo falando sobre o assunto. Hoje em dia eu não sei se existe algum vídeo falando, tá? Porque eu não pesquisei mais sobre isso. Mas como é uma coisa que eu recebo muitas mensagens e muitas dúvidas, por isso que resolvi gravar esse vídeo. Bom, então quando resolvemos, né, nós fomos na agência e eu perguntei lá pra eles e eles não tinham nenhuma base pra me dar. Então o que eu exigi deles era que eles me colocassem em uma região que tivesse escola brasileira. Porque qual que foi a minha ideia? Como eu não tinha base nenhuma da escola japonesa, eu ia chegar aqui no Japão, ia colocar o Henrique na escola brasileira e conforme for, se fosse a vontade dele, a gente mudaria ele para a escola japonesa. Então foi isso que aconteceu. Eu cheguei, foi em maio de 2015, colocamos o Henrique na escola brasileira e inclusive tem um vídeo aí, né, que eu vou deixar aqui na descrição de como que a gente chegou até lá. Foi assim, uma aventura, porque a gente tava sem celular e eu só tava com as referências da que a moça da escola brasileira tinha me dado. Eu tinha conversado com ela por e-mail quando eu tava no Brasil, né, conversei tudo certinho com a moça da secretaria da escola por e-mail e ela me passou todas as informações, todas as documentações que eu precisava trazer. Então, assim, eu só tinha essa referência dela, sabe? Porque eu não tinha celular, não tinha como colocar um mapa pra ir até lá. Então eu fui na cara e na coragem com os nomes dos pontos que ela me deu pra chegar até lá. A gente pegou um trem e um ônibus pra chegar na escola. Inclusive, se você ver o vídeo aí, vocês vão ver o Henrique com carinha de menininho, né? Vai fazer 4 anos, isso mudou bastante. Então, aí a gente colocou ele na escola brasileira, né, ele ficou lá um tempo, e conversando com umas mães lá em Iwata, né, sobre escola japonesa, e elas me contaram, né, como que é que funcionava lá. Lá em Iwata, eu não sei se hoje em dia é a mesma coisa, ou se mudou, como que é, tem uma adaptação. Então você coloca o seu filho primeiro nessa adaptação, eles vão ensinar hiragana, katakana, alguns kanjis, e as saudações normais que você tem que estar, o básico, né, que seria obrigado, por favor, essas coisas assim, eles ensinavam. A criança ficava lá mais ou menos de 1 a 2 meses, depende muito da criança, fazendo adaptação para depois ingressar na escola. Aí, conversando com o Henrique, eu vi a vontade dele, se ele teria vontade de conhecer a escola japonesa, e eu tinha um pensamento, gente, que era o seguinte: a melhor escola para o meu filho é a japonesa. Se eu colocar o meu filho na escola japonesa, ele vai ter um futuro muito bom. Esse era o meu pensamento. E eu passei isso pra ele, né, que seria o melhor pra ele. E ele concordou, ele falou assim: não, quero estudar na escola japonesa, tenho essa vontade. Colocamos ele na adaptação, ele foi, não foi por muito tempo, foram só 2 semanas, acho que foi, mas ele, assim, gostou bastante. A sensei, que era ela ensinava, assim, com muita calma, muita paciência, muito boazinha. E deu toda, assim, alguma base pro Henrique. Não tudo, porque ele só ficou 2 semanas, porque nisso caiu bastante o serviço do Júlio lá em Iwata e ele começou a ficar no Teide e a gente conseguiu essa proposta melhor para vir para Okazaki, por isso optamos de sair de Iwata e vir aqui para Okazaki. Aí foi assim, a gente veio para Okazaki em outubro
de 2015 e o Henrique já foi direto para a escola japonesa. A gente chegou aqui em Okazaki, não tem essa adaptação. Eu não sei se na cidade toda não tem. Eu sei que ali naquela escola que ele ia entrar não existia a adaptação, já entra direto. Fomos na escola, lá tinha a intérprete da escola, né? Conversando com eles, muito simpáticos, receberam a gente muito bem. Só teve um detalhe que eu não gostei do que o supervisor da escola falou. Eu sei que uma coisa que ele falou e eu não gostei foi que ele viu que o Henrique estava com 13 anos, né? Porque quando a gente chegou, foi em maio, o Henrique estava com 12 anos, mas em agosto o Henrique fez 13. E ele estava com 13 anos, aí o supervisor falou assim, olha, vai ser fácil, porque ele não sabe Nihongo, ele não sabe nada, né? Mas não precisa se preocupar, porque quando ele fizer 16 anos, ele não tem obrigação de estudar, ele pode entrar num caixá, numa fábrica. Gente, isso daí eu fiquei muito chateada. Eu não gostei do que ele falou, porque principalmente ele falou na frente do Henrique. Eu acho que isso daí não é um incentivo, né? Por mais difícil que a situação poderia parecer naquele momento, que ele ia ter a dificuldade do idioma, seriam matérias mais difíceis, eu acho que ele, pelo cargo que ele tem, ele não poderia falar isso. Ele falou, não, vamos tentar, você vai conseguir. Se seu objetivo é fazer o ensino médio, então vamos tentar. E não foi isso que ele falou. Na mesma hora, eu já conversei com a Tsuyako e pedi pra ela falar pra ele que não, eu não queria que meu filho com 16 anos entrasse num caixá, eu queria que ele terminasse o ensino médio. Esse era o meu desejo. E na mesma hora, assim, gente, ele olhou assim pra minha cara, assim, sabe? Tipo, uma cara de tipo, ah, tá, né, se é isso que você quer, mas tipo, difícil, sabe? Ele fez uma cara meio de descontente, mas tudo bem, aí passou. O Henrique entrou na escola japonesa, né? Foi muito bem tratado, isso aí eu não tenho do que reclamar. Ele não sofreu bullying, essa era uma das minhas maiores preocupações do bullying. Aqui tem muitos casos de bullying, mas eu acho que como o Henrique, ele é alto, ele intimidava um pouco também, porque ele sempre foi alto, né? Mais alto em relação aos outros, então assim, ele intimidava um pouco. Então ele falou que bullying mesmo, ele não sofreu nenhum tipo de bullying, mas ele viu casos de bullying. Tinha inclusive uma menina, eu não sei se ela era filipina ou peruana, mas ela não era brasileira, e ele falou que viu maus tratos com ela. Então assim, mas ele mesmo, ele falou que não sofreu qualquer tipo de maus tratos, nada. O Henrique começou a frequentar a escola, só que nas matérias que eram mais difíceis, né, assim, que é história do Japão, essas matérias mais assim, eles retiravam o Henrique da sala de aula e ele ficava numa outra sala aprendendo japonês, né? E quando era matérias de matemática e inglês, ele retornava para a sala e frequentava a sala junto com os outros alunos. Tanto que as provas de matemática e inglês o Henrique conseguiu fazer, e teve até provas de inglês que ele foi melhor que os japoneses. Mas as outras matérias ele não teve nota nenhuma, eles nem avaliavam, porque não tinha como, né, gente? As provas, elas são todas em kanji, hiragana, em kanji. Não tem hiragana, katakana e nem romanji. Mas mesmo se tivesse o romanji, ia ser muito difícil, porque mesmo você lendo aquilo, se você não sabe o significado, não adianta, né? Então ele não fazia as provas. A gente colocou ele para fazer o Kumon, para ver se dava um reforço para ele, né? Lá ele foi fazer o Bukatsu também. O Bukatsu que seria? São um curso extracurricular que tem, né, para você fazer, para o aluno fazer. Aí tem várias coisas, tem esporte, tem música, e a criança escolhe o que ela quer fazer. O Henrique na época escolheu fazer basquete. Foi até a influência do professor dele que incentivou ele a fazer basquete, porque o Henrique era alto, né? Então, só que assim, ele ficava mais no aquecimento e não jogava junto com os meninos. Acho que não sei se teve alguma vez, acho que foi poucas vezes que ele conseguiu jogar junto com os meninos, por causa do idioma mesmo, os meninos acabavam nem chamando o Henrique. Então ele estava parte do time, mas ele ficava mais na parte do aquecimento e aprendendo alguns passes, né?
E logo nos primeiros dias a gente já ficou muito feliz, porque teve uma apresentação dele em japonês e ele estava super empolgado. Ele decorou a música, gente. Vocês têm noção disso? Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, né, o vídeo que é da escola, né, que acho que muitas pessoas assistem e vê que ele entrou na escola japonesa, por isso que me perguntam como que foi a adaptação dele. Ele estava super empolgado, a gente ficou emocionado. Gente, a apresentação da escola japonesa é um encanto, não tem como não se emocionar. Eu chorei, o Júlio chorou, foi linda a apresentação, então vou deixar aqui esse vídeo pra vocês e vocês verem um pouquinho como que é dentro da escola. É muito organizado, é diferente mesmo. É incrível, gente, a educação deles. A gente sempre perguntava pra ele como que tava sendo pra ele, se ele tava gostando, como que tava sendo. Só que o Henrique, quem conhece ele sabe, ele não é aquela criança que fala e conta os detalhes das coisas. Ele resume. É tipo assim, ah, legal, ah, de boa, sabe? É mais ou menos assim. Você não consegue arrancar muita coisa dele. Às vezes eu arranco um pouquinho mais coisas dele do que até o Júlio, porque eu fico assim, lá insistindo e perguntando, sabe, gente? Mas se deixar mesmo, ele não conta nada. Eu não fico sabendo de nada. Então, assim, sempre perguntava pra ele como tava sendo, se tava sofrendo bullying, se qualquer coisa ele podia contar com a gente, mas ele não falava. Ele se reservava e falava que tava tudo bem, que tava tudo normal, que ele tava gostando. Inclusive, ele falava muito bem da comida. Ele sempre elogiava muito a comida lá da escola japonesa. Ele comia tudo. Porque o Henrique, assim, ele come até pedra se deixar, gente. E eu sempre perguntava pra Tsuya se tava tudo bem, se tinha algum problema, se tinha alguma reclamação. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Um certo dia, o Júlio chegou em casa, né, e deu de cara com quem, gente? Com o Henrique. Sim, ele estava em casa. Ele falou, mas ele tinha que estar na aula, né, só que ele estava em casa. Aí foi que a gente descobriu que ele tinha matado aula. E por que ele tinha matado a aula? Fomos perguntar pra ele, né? Ele falou que não tava a fim de ir pra escola, que não tava legal e não tava querendo ir. Só que aquilo lá, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei assim, nossa, mas será que ele tá matando aula e eu não tô sabendo? Porque como eu trabalhava muito, eu saía de casa, gente, 7 horas da manhã e chegava em casa só 8, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Eu sempre chegava muito tarde. E o horário da escola do Henrique, ele saía de casa quase 8 horas da manhã e chegava mais ou menos 5 ou 6 horas da tarde, dependendo do dia. Então não tinha como eu ver ele indo pra escola e nem ver ele voltando da escola. Ele ficava todo esse período na escola e eu não via. E aí aquilo ali foi buzinando na minha cabeça, eu fiquei pensando naquilo. Aí foi que eu comecei a investigar, né, pra saber o que estava realmente acontecendo. Se ele estava matando mais aula, o que estava acontecendo. Liguei novamente pra Tsuyako, perguntei se tinha alguma reclamação, alguma coisa, e ela falou que não tinha nada, que a escola não tinha passado nada pra ela, que quando eles passam pra ela, na mesma hora já passa para os pais. E não tinha nada, só que eu insisti, eu falei, não, pergunta na escola, porque como ele tava em casa, pode ser que tenha acontecido mais vezes, né? E eu preciso saber se já aconteceu mais vezes. Foi que aí ela descobriu que realmente ele tava matando aula. Não era assim muitos dias, mas ele tava assim matando aula. Teve algumas aulas que ele não foi, Bukatsu ele não foi. E aí a gente conversando com ele, ele falou que tava realmente meio descontente da escola, que tava sendo muito difícil pra ele. E ele só que ele não quis me falar disso daí, dessa dificuldade, tudo, porque na cabeça dele ele tava com o mesmo pensamento que o meu, que se ele quisesse ter um futuro, ele teria que ficar na escola japonesa. Então por isso que ele não passou isso pra gente, ele guardou isso pra ele e ficou nisso. Então é muito importante você conversar com o seu filho, ver a vontade dele, o que ele quer, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí o Henrique estava desmotivado, desanimado, ele não estava assim se adaptando na escola japonesa. Aí a gente foi até a escola, né? Eu fui até a escola, conversar na escola, falar que então voltaria ele para a escola brasileira, porque ele não estava contente, ele não tinha se adaptado na escola japonesa. E aí que eu fiquei sabendo que ele não estava nem fazendo as lições que ele tinha que fazer na escola. Me entregaram assim uma pilha de livros não, de apostilas, de
de lições que ele não estava fazendo, que eram as lições que quando tiravam ele da sala de aula, ele tinha que fazer na sala e entregar para o professor, e ele não estava entregando. E simplesmente a escola não me avisou. Eu não sabia. Pra mim ele estava fazendo, porque ele estava na escola, ele estava aprendendo, e ele não estava fazendo nada. Me entregaram uma pilha de lições que ele não tinha feito. Então assim, eu não vou jogar totalmente a culpa nessa escola japonesa, porque eu acho que assim também é muito do aluno, né, do aluno querer ir em busca. Ele tinha ali tudo na mão dele que ele poderia estar estudando e ele não quis, ele não quis acompanhar aquilo. Então assim, não tiro totalmente, não coloco totalmente a culpa na escola japonesa e nem no Henrique. Acho que foi um pouco de tudo. Foi um pouco de falta de interesse dele e foi um pouco também da escola motivar ele, né? Dar um incentivo para ele. Essa parte de não me avisarem sobre as lições eu achei errado, porque acho que eu como mãe deveria saber que ele não estava fazendo as lições, né? Mas eles não me falaram nada. E o Henrique foi por 6 meses na escola japonesa. Então, assim, faltou comunicação, eu digo. Por mais que eu ligava lá e perguntava pra tia que estava tudo bem, não passaram pra ela, então ela não passou pra mim, então faltou comunicação totalmente dessa parte. Aí resolvemos colocar o Henrique, então, na escola brasileira. Ele perdeu aí 6 meses da escola, né? A diretora na época ainda falou pra mim se eu queria colocar ele, dar continuidade, tipo, passasse os 6 meses e desse continuidade, ou eu queria voltar o Henrique, esse período que ele perdeu, para ele acompanhar junto à turma, né? E foi o que eu escolhi. Eu preferi, então, voltar o Henrique esses 6 meses e ele dar continuidade com a turma. E então, o Henrique hoje, ele era para estar no 2º ano do ensino médio, ele está no 1º ano do ensino médio por causa disso. Por causa dessa transição de escolas, de tudo, então para não prejudicar mais ainda ele, eu resolvi fazer isso. Então hoje ele está no 1º ano do ensino médio. E qual que é o pensamento do Henrique hoje, gente? Ele pensa assim, ele não quer morar aqui no Japão, ele quer um dia voltar para o Brasil, então ele quer continuar aqui os estudos, terminar o ensino médio, cursar uma faculdade que tem aqui no Japão, tem ali na região de Toyohashi, tem ali em Nagoya. Então ele quer cursar uma faculdade que é de TI e entrar numa fábrica, pagar a faculdade dele. Esse é o pensamento dele. Pode ser que até lá mude, né, gente, que ele só tem 16 anos. Então ele quer entrar numa fábrica, trabalhar e conseguir pagar a faculdade dele, e assim que ele terminar a faculdade ele vai para o Brasil. Esse é o pensamento do Henrique. Ele não quer aprender o idioma, ele não gosta de japonês. A gente já tentou, já conversou, já fez de tudo e ele não quer aprender o idioma. Então não adianta, se ele não quer, não sou eu que vou forçar, não sou eu que vou obrigar ele a querer, a gostar, não é? Acho que não adianta. Ele tem que fazer o que ele gosta, o que ele quer. Então esse é o pensamento dele. Então hoje, na minha cabeça, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz de voltar ele para a escola brasileira. Ele ficou mais comunicativo com a gente, ele estava meio fechado na escola japonesa, que eu acho que ele estava muito tenso, então ele estava meio fechado, meio travado. E agora não, a gente tem uma comunicação melhor com ele, eu vejo que ele tem amigos, que ele tá se sentindo melhor. Então assim, o meu conselho para você que tá vindo, que me manda mensagem, que tem dúvidas sobre seu filho, a melhor pessoa para saber o que é melhor para o seu filho é você, é o pai, é a mãe. A gente conhece o filho que a gente tem, não a capacidade, porque eu tenho certeza que o Henrique tem muita capacidade, ele é muito inteligente, eu falo isso sempre pra ele, mas você sabe a vontade do seu filho, se ele quer aquilo pra ele, né? Quando ele é pequenininho, que ele tem lá seus 6, 7 anos e tá vindo pra cá, eu acho que consegue se adaptar, você não precisa ficar com medo. Ele vai aprender idioma muito fácil, tenho certeza disso. Mas quando a idade já é mais avançada, que tem lá seus 14, 15 anos, conversa muito bem com seu filho, porque vai ter que ter muita força de vontade dele. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Chegar aqui, vai ter que estudar pesado, para querer continuar
a escola. Eu tenho amigas que têm filhos que se adaptaram muito bem na escola japonesa, mesmo com essa idade. Como eu tenho amigas também que o filho não se adaptou. Então, acho que toda tentativa é válida, né? Se você não colocar, você não vai saber, não é verdade? Se a gente não tentar, como que a gente vai saber se vai dar certo? Se eu não tivesse tentado, até hoje eu ia estar martelando isso na minha cabeça. Ah, mas e se eu tivesse colocado o Henrique na escola japonesa, será que ele não teria se adaptado? Então, assim, foi uma experiência válida e foi muito bom. Assim, eu não me arrependo de nada desses momentos de ter feito isso, de ter colocado, de ter tentado. Acho que o importante é a gente tentar. Então, por que eu não gravei esse vídeo antes, falando por que ele saiu da escola japonesa, indo pra brasileira? Porque eu quis me privar um pouco, vou ser sincera com vocês, eu quis me privar um pouco, por causa que a gente recebe muita crítica e muito preconceito do nosso filho estar estudando na escola brasileira. As pessoas criticam muito. Quando eu postei, logo que a gente chegou, que o Henrique ia entrar numa escola brasileira, eu recebi críticas assim que me machucaram, sabe? De a pessoa chegar e falar assim: nossa, se você quisesse o bem do seu filho, você teria colocado ele na escola japonesa. E, gente, eu quero o bem do meu filho, só que eu conheço o meu filho, né? Então eu não posso interferir na educação do filho das pessoas. Eu não posso chegar pra você que tá me perguntando a opinião sobre a escola e falar assim: olha, eu acho que você tem que colocar o seu filho na escola japonesa. Olha, eu acho que você tem que colocar o seu filho na escola brasileira porque é melhor pro seu filho. Não, você sabe que vai ser melhor pro seu filho, não é verdade? Por isso que eu não gravei esse vídeo antes. Tem muitas pessoas que têm aquele pensamento: ah, a partir do momento que você grava vídeos, você expõe sua vida, você tem que aceitar esse tipo de coisa. E eu não acho que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa. Tem coisas que a gente tolera, tem coisas que a gente aceita, mas tem coisas que ofendem, que machucam. Então a gente tenta se proteger, vamos dizer assim, um pouco desse tipo de coisa. Então, assim, eu evitei de falar um bom tempo sobre isso porque me machucava demais. Uma dica aí que eu dou pra vocês que estão chegando aqui, que tem dúvida se vai colocar o filho na escola japonesa, se vai colocar o filho na escola brasileira. Vê também se vocês vão ficar muito tempo aqui no Japão, se é só um curto período. Se for um curto período, aí eu aconselho vocês a colocarem o seu filho na escola brasileira mesmo. Agora, se a sua intenção é morar aqui, aí sim, você procura uma escola japonesa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado bagunçado, que eu consegui passar aí pra vocês todas as informações, tá? O melhor que eu acho pra você tomar essa decisão, se a melhor escola para o seu filho é a japonesa ou a brasileira, é você, papai, é você, mamãe, e converse muito com seu filho. Não deixe faltar a comunicação entre vocês, veja a opinião deles, porque querendo ou não, é o futuro deles que você vai também estar decidindo. Tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Marta, né? Bye, bye!